Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para uma videoaula. Meu nome é Priscila, faço parte aqui da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. Nós hoje estamos gravando uma videoaula, estamos aqui no assentamento de Chico Mendes e fiquem aí com a gente para aprender um pouquinho mais sobre piqueteamento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Everaldo Júnior, sou técnico de campo, faço parte da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, aqui da Costa do Descobrimento. Como a Priscila falou, na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre pastejo rotacionado, né? Umas dicas aí de como você está implementando na sua propriedade, né? E a sua importância, né? Esse tipo de manejo, piqueteado. Então nós vamos começar aqui a nossa videoaula, Júnior, falando um pouquinho pra gente o que é esse pastejo rotacionado. O pastejo rotacionado nada mais é do que um pasto, né? Fatiado, né? A gente pega uma área, né? E divide ela. Por quê? Para quando a vaca entrar, ela fazer essa rotação, né? Ela come uma área um dia, a outra área no outro dia, e assim sucessivamente, até o fim do piquete. Porque quando ela voltar para o inicial, né, a graminha já vai estar alta, já vai estar nutrida, e aí vai manter esse sistema aí de rotação, né? Então o que a gente chama de piquete nesse caso, né, são as faixas cercadas aí, das Isso. áreas delimitadas. Então se a gente fosse pensar num bolo, um bolo inteiro aí seria aquilo que é o pastejo contínuo, o boi livre dentro daquela área toda, e o piqueteamento, né, seria o bolo aí fatiado e cada determinado tempo cada um fica com a sua fatia. Ótimo. E em relação ao que a gente vê aí, né, sobre isso que é o pastejo contínuo, que nem você tinha comentado aqui, qual que é a principal diferença que a gente observa para o agricultor que tem o pastejo contínuo e que ele adota aí essa técnica do pastejo rotacionado? Então, o pastejo contínuo, né, que a gente fala, é quando a gente pega o gado, né, e joga na manga, né, a gente fala, né, o pasto lá livre, né, onde não tem divisão. A diferença entre os dois é essa, né? Além de ser um pasto livre, o pasto livre ele é mais degradado, né? Não tem o controle de entrada e de saída do animal, da pastagem, né? Aí acaba danificando as gramíneas, né? O capim, que é o alimento da vaca, né? Quando está no pasto livre, acaba degradando, né? E acaba também o pasto ficando sujo, porque a vaca ela é um animal que seleciona o alimento que come, né? E se a gente deixar a vaca no pasto livre, né, ela acaba comendo só o melhor, só o broto da gramínea, né, e acaba aí surgindo a degradação dessa gramínea, né? Acaba degradando essa gramínea e acaba aí perdendo qualidade de pasto. Quando a gente faz essa divisão, né, que a gente fala do pasto rotacionado, a gente condiciona a vaca a comer só aquilo, só uma área, né? A gente, como vocês podem ver, está dividida aqui, ela só come essa parte e acaba o pasto ficando melhor. Então, gente, agora eu vou colocar aqui na tela um croquis, né, de um pastejo rotacionado, né? Como vocês podem ver aí, tem uma área dividida em 12 partes, que são 12 piquetes. E assim, gente, a quantidade de piquete não é aleatória não vem da cabeça da pessoa não. É de acordo com a quantidade de animais, o peso de animais, né? O tipo de capim que o produtor escolheu para colocar nesse piquete, né? Porque assim, gente, a quantidade de piquetes vai depender da quantidade de dias de regeneração do capim. Porque, por exemplo, quando a vaca entrar no número 1 até o número 12, quando chegar no último piquete, que é o 12, o piquete 1, né, o capim 1, já tem que estar regenerado para estar aí podendo suprir a necessidade, né, do animal, da entrada, que é quando o capim já vai estar apto, né, para o animal comer. Porque às vezes, né, quando a gente coloca o animal no pasto aberto, sem piquete, né, o que acaba acontecendo? O animal acaba comendo muito capim, né, acaba degradando, comendo mais do que o necessário. Aí o tempo de regeneração desse capim acaba aumentando. Em vez de ser 30 dias, vai demorar 40, 50, 60 dias
dependendo do nível de degradação desse capim, aí acaba surgindo, né, as ervas daninhas, né? Aí o pasto fica sujo, né? Aí acaba tendo a degradação total do pasto, né? Aí o pastejo fica um pastejo aí de baixa qualidade. Aqui tem outro desenhozinho, né, mais elaborado. Como vocês podem ver aí, os animais eles estão aí nesse ciclo, né? Ele come no pasto 1, depois no pasto 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Quando chegar no 8, o tempo de regeneração tem que ser bem contado, né? Tem que ser bem feito na ponta do lápis. Para também, às vezes, fazer um piqueteamento com um tempo de regeneração do capim pouco. E quando você chegar no último piquete, no 8, quando chegar no 1, né, o capim não vai estar crescido, né? Não vai estar desenvolvido o suficiente. Aí acaba ficando um pastejo aí mal feito, né? E acaba degradando também. Como você não respeita o período de regeneração do capim, acaba degradando. Então tem que ficar muito atento a isso. Então, gente, complementando isso aqui que o Júnior estava falando com a gente, né? A gente ter essa importância, né, desse olhar de como que são os hábitos de cada lavoura ou de cada animal que a gente está trabalhando na nossa propriedade. Quando a gente fala, né, de boi, de gado, a gente tem que entender que não é só a gente pegar o animal e largar para lá, como diz, soltar no pasto, que ele vai comer o que tiver e vai se virar para lá. Não é bem assim que funciona, porque a gente entende que o animal ele foi colocado ali pelo homem. Então a gente também tem que entender um pouquinho de quais são os hábitos e os hábitos daqueles animais. Então, como o Júnior estava falando, se a gente sabe que o pastejo da vaca ele é seletivo, ela sempre vai comendo e vai andando para frente, vai comendo aquilo que é melhor, vai andando para frente. E aí, a gente deixando isso acontecendo, né, ao longo dos anos, um momento, é aquilo que ele falou, a vaca não está pensando na continuidade do capim, ela está pensando em matar a fome dela naquele momento. Então, cabe a gente, né, quanto agricultor, como pessoas que estão sensibilizadas, responsáveis pela nossa área, entender que o animal ele não pensa nesse futuro. Então, se a gente solta ele para lá, ele vai comer enquanto vê, como diz, enquanto vê capim pela frente. E aí, por isso que acontece que a gente fala, né, da brotação de outras ervas daninhas e outras invasoras. Porque, como o Júnior falou, se elas nascem com mais facilidade, são mais espontâneas dentro do nosso pasto, a vaca só está comendo capim. Essas espontâneas, essas ervas daninhas, elas vão se multiplicando e com pouco vem aquilo que a gente fala, né? De um pasto degradado, de um pasto abandonado, que não alimenta nem a vaca e a gente não consegue manejar. Então, dentro dessa realidade, que a gente tem que entender que os nossos animais, eles precisam do nosso zelo. E aí que entra isso, da gente cercar, da gente fazer os piquetes. Tem tudo a ver com como a gente está utilizando a nossa propriedade. Se a gente tem um pasto enorme, e ele está, como diz, em condições inadequadas de alimentação do animal, ele está degradado, ou o capim está sem brotação, não está conseguindo se desenvolver, o animal vai ficar sem alimento. Então, conta para a gente também, Júnior, como que a gente pode contornar isso através do piqueteamento? Quais são os benefícios e como o agricultor pode estar começando, né, aos poucos, essa utilização do piquete? Então, o principal objetivo do piqueteamento é inibir essa degradação, né, que o animal faz no solo. Porque se a gente, como o presidente falou, né, se a gente deixa o animal solto, ele vai comer só o capim bom e vai começar a degradar esse solo, né? Vai nascer erva daninha, vai ficar um pasto sujo. Já aqui no piqueteamento não, né? Tem a entrada e saída dos animais, né? Quando a gente faz o piquete, né, coloca o choque, a gente delimita, né, o tamanho da gramínea, né, de entrada e de saída, né? Principalmente isso aqui, a braquiária, que a gente está vendo aqui. A entrada dela é de 40 a 50 centímetros, né, de altura. Que é o período de entrada. E tem também um período de saída, que é 15 centímetros, né? Então, quando a gente faz o piqueteamento, né, a gente tem esse controle, né, de entrada e de saída dos animais, né? O tempo de pastejo, né? O próprio controle de erva daninha, quando a gente condiciona o animal, né, a comer uma determinada área, né, como a gente pode perceber aqui, ó, a gente coloca o animal aqui, né, a gente coloca aqui os animais em torno de 5, 6, dependendo aí do tamanho do piquete, né, eles vão comer tudo, como vocês podem ver aqui do lado de lá. Pronto, aqui é a entrada, né, o tamanho de entrada, e aqui o tamanho de saída, vocês podem perceber, né? Ele faz
ele come tudo, então pode ter erva daninha, plantas espontâneas, né? Acaba aí fazendo esse controle. Um fator importante, né, na utilização do pastejo rotacionado é o espaço, né? Por quê? Porque na média brasileira, né, de criação animal, a gente já tem pesquisas aí que mostram, é em torno de 1 hectare para um animal, né? Que é a média aí que a gente utiliza no Brasil. Já aqui não, no pastejo rotacionado, a gente pode colocar aí até 15, né? Um piquete bem manejado, né? Com as recomendações técnicas aí, você pode estar utilizando até 15 animais por hectare. Então só aí já vê um aumento de produção de 14 animais aí, comparado ao pasto livre, né? E ao pasto piqueteado. Aí já entra outros benefícios, né? Com esse espaço, né? Fazer outra melhoria na propriedade, né? Plantar, né? Fazer plantios, né? Lavouras, para estar aí complementando aí, né? A produtividade da fazenda, né? Da propriedade. Ah, muito bom, Júnior. Então é interessante isso, né? De o agricultor estar entendendo como que o uso que ele faz do solo dele, né? Quando a gente fala assim, o tamanho da área que ele está usando para pasto, o tamanho da área que ele está usando para outras lavouras, e ele entender, né? Então quando você faz essa conta aí de um boi por hectare comparado a 15 por hectare, a gente vai pensar, né? Num espaço que antes o agricultor precisaria de 15 hectares, ele está usando aí apenas 1 hectare, ou seja, sobra 14 para ele estar fazendo manejando de outra maneira. Então, acho que são informações, né, muito importantes aí para os agricultores, para os pecuaristas, como diz, estar se atentando a esses detalhes. E uma vez eu vi também, que a gente falou, hoje tem muitos estudos que dão para a gente ferramentas que a gente possa tomar essas decisões. Então, quando a gente vê que a utilização do nosso espaço, né, a gente deixando o nosso boi cercado, a gente consegue reaproveitar melhor o nosso espaço. Isso acontece também quando a gente pensa na questão da água, né? Eu queria também que o Júnior falasse um pouquinho para a gente desses benefícios que são a gente deixar o gado no piquete e também trazer, né, essa questão do bebedouro para esses locais, evitando aí também, né, que a gente deixe as nossas áreas de preservação degradadas ou o gado pisoteando essas áreas, que a gente sabe que também hoje é proibido conforme a nossa legislação. Uhum. Então, pessoal, quando a gente faz o piquete, né, quando a gente delimita, né, o espaço do piqueteamento, a gente já faz um local, né, que é a área de lazer do animal, onde a gente já coloca a água, né, coloca o comedouro, o bebedouro, para o animal já direcionar diretamente para esse local, né, porque às vezes o produtor, quando ele cria no pastejo normal, né, extensivo, ele deixa o gado andar distâncias grandes aí para beber água, né, e acaba aí perdendo produtividade. Por quê? Porque a cada 200 metros caminhados, né, uma vaca leiteira, ele acaba perdendo um leite de 1 a 2 litros. Então, no pastejo rotacionado não, a gente já condiciona ali a comida, já condiciona a água, né, o sombreamento, que é importante também ter nesse espaço, para estar aí melhorando esse sistema de produção. Enquanto que o extensivo, né, que a gente fala que é o criado livre, tem grandes dificuldades aí com água, né, com sombra, e isso acaba aí prejudicando a produção leiteira. Então, gente, aqui tem um croquis, né, de um pastejo rotacionado, onde já tem aqui o corredor, como vocês podem perceber, né, tem uma árvorezinha aí que é para exemplificar a sombra, que é importante ter, né, para os animais ruminarem depois que comerem. Aí tem um sal mineral, né, que é colocado nos comedouros, né, que é importante ter também nessa área de lazer, né. Tem que ter também essa água que tem que ser colocada, pode ser colocada numa caixa, né, uma caixa d'água, que frequentemente seja trocada, porque é importante ter uma água limpa, de boa qualidade, né, para os animais. Outra informação importante, gente, é que a distância entre os piquetes mais distante da sala de ordenha seja de no máximo 500 metros, né, o ideal sendo aí 200 metros. Por quê? Porque a cada 500 metros a vaca perde aí 1 litro de leite. Então, quanto mais distante, pior para o produtor, né? Tá perdendo produtividade. Outra informação importante, gente, são a largura da porteira, né, dos cochetes dos corredores, para facilitar aí o manejo. É indicado, né, no mínimo de 4 metros, lotes até 50 cabeças. Então, se você tem lotes aí até 50 cabeças de animais para o piquete, é indicado fazer 4 metros aí de largura dos corredores. Acima de 50 a 100, você aumenta mais 2 metros, né, vai para 6 metros. E maiores de 100 cabeças, recomendado aí 8 metros de largura dessas entradas, né?
os corredores, pochetes e porteiras, né? Que são algumas dicas recomendadas para facilitar o manejo aí no dia a dia da produção. Esse pasto rotacionado, a gente indica que o produtor, se ele tiver possibilidade, ele faça próximo à casa dele, né? Próxima à energia, para estar colocando choque na cerca, né? Tem mais facilidade, mais comodidade também, porque se você está fazendo perto da sua casa, né? Você já vai ter um olhar mais diferente para sua criação, né? Você vai ter mais zelo. Próxima sala de ordenha, né? Para ter maior comunidade, para as vacas não estar caminhando muito. Porque se você fazer os seus piquetes num lugar muito longe, né? Quando a vaca for tirar o leite, né? Quando for fazer a ordenha, não perder aí produtividade, porque a vaca, se ela caminha muito, ela vai perdendo leite. Então a gente indica, né, que faça também perto de água, né? Para estar aí trazendo essa água para o piquete, para estar facilitando o manejo. Então vocês agricultores aí, né, que vocês peguem as dicas de instalação aí, de como que a gente vai fazer o nosso piquete. E para fechar nossa aula, eu queria que a Gênia falasse um pouquinho como que a gente vai calcular, né, de fato, que tamanho que a gente vai fazer esse piquete. A gente e o agricultor também, né, que está em casa. É importante isso, porque às vezes, né, o produtor vai, sem auxílio técnico, faz os piquetes de forma aleatória, né? O tamanho de um, o tamanho diferente do outro, um maior que o outro. E é indicado que ele faça os piquetes de acordo com a quantidade de animais que ele tem, né, na propriedade. As vacas leiteiras, né, que está dando leite. E também, né, a raça do animal, né, se ela come muito, se ela come pouco. A gramínea que ele vai usar, né, porque isso também interfere no tamanho do piquete. Se for uma gramínea que cresce muito, né, o piquete já diminui um pouco, mas se for uma gramínea que cresce pouco, uma gramínea rasteira, né, com uma braquiária, já aumenta mais esse piquete. Tem um cálculo que a gente faz, né, delimitar o tamanho do piquete de acordo com os animais, com o peso, né, e com o tipo de gramínea. Isso interfere no tamanho do piquete. Né? Agora a gente vai estar colocando aí também na tela, né, um videozinho mostrando como é que a vaca faz essa rotação, né, nesse piquete. Onde ela come, um dia ela come aqui e ela vai pulando, né, de quadradinho em quadradinho até chegar no último. E quando chegar lá no último, o primeiro que ela comeu já vai estar grande, né, que ela vai fazer esse retorno e vai fazer esse ciclo aí de rotação, né, mantendo aí uma boa produtividade por área. Acompanhe esse exemplo aí que vai ficar com vocês agora. Então, gente, essa é uma ilustraçãozinha que mostra como é feito o processo de rotação das pastagens, né? Como vocês podem perceber, o rebanho come em um lugar, depois de um tempo vai para outro, no último, né? No último piquete, o primeiro piquete já tem que estar cheio de graminha, né? Para alimentar o gado, né? E como vocês podem ver também, né? Tem uma água aí no meio, para vocês entenderem, né, que é importante também ter água nos piquetes, né? Água, sombra, comedouro, bebedouros, né? Para melhorar aí o sistema de produção. E o legal do piqueteamento é que faz o produtor ter o controle da sua produção, né? Da entrada e saída dos animais, né? A qualidade da gramínea, que também isso aí no futuro já melhora o peso do animal, já melhora a produção de leite, né? Tem um aumento significativo, né? Você também vai ter menos custos com limpeza de pastagem, né? Que é um grande gargalo, porque o piqueteamento vai proporcionar uma menor quantidade de ervas daninhas, né? Vai ter um controle ali. E é isso, pessoal, é uma facilidade, né? E um benefício no futuro também, porque você vai ter aumento produtivo de leite, de carne, né? Depende da produção que você for escolher aí. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Nós falamos hoje, né, sobre essa importância do pastejo rotacional, de estar delimitando os piquetes, essa importância da gente estar zelando pelos nossos animais, né? Como diz, não é só colocar o gado e largar para lá. Diante de todas as vertentes, né? Para o benefício ambiental, para o nosso benefício produtivo, como diz, para o nosso bolso também, ter esse retorno. E a gente não está trabalhando aí trocando 6 por meia dúzia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. É isso aí, galera. Eu espero que os beneficiários de Chico Mendes façam uso aí desse vídeo, compartilhem aqui entre os beneficiários. Acho importante a gente refletir e pensar nessa técnica como uma técnica necessária para que a gente tenha aí um melhor custo-benefício. Até a próxima.